Sejam bem-vindos a mais um programa Cláudio Canuto Arapiraca Fala. Aqui a minha missão é defender você. Olha só, eu estou muito feliz com a repercussão do nosso primeiro programa. Eu queria aqui mandar um abraço para o Adelmo Timóteo. Olha o que ele falou aqui no meu Facebook. Aqui no Fernandes, após o calçamento, nossas calçadas ficaram quebradas por completo, por causa do alagamento das ruas. Rosângela Olavo, eu moro na Vila Fernandes e o prefeito disse que ia calçar todas as ruas e não fez isso. A Piedade falou que faltam medicamentos e não tem medicamento nas farmácias lá no Sentinela com relação ao coronavírus. Então sigam a minha página no Facebook, no YouTube, e aí acompanhem os programas semanais onde nós vamos falar muito sobre as comunidades, porque o arapiraquense a partir de agora terá voz e terá vez, falando um pouco sobre os problemas da nossa comunidade e principalmente as soluções. E no programa de hoje nós vamos entrevistar Rafaela Bispo, moradora lá do Residencial Agreste, e aí nós vamos conversar com ela uns problemas recorrentes, infelizmente, daquele residencial com relação à falta de água constante, infraestrutura, bueiros a céu aberto, esgoto a céu aberto. Então, uma situação muito triste, a falta de um posto de saúde, escola que não foi concluída. Então, fiquem ligados no programa, porque ao final nós vamos conversar sobre tudo isso com a Rafaela Bispo. Vamos falar também no programa de hoje com relação à Rua São Gabriel. Exatamente, essa rua ela fica localizada no bairro Canafístula, e aí nós fomos até lá conversar com a Geovânia e infelizmente a situação da rua é lamentável. Então vamos falar um pouco também com relação a essa questão do calçamento de ruas aqui em Arapiraca, e aí o programa está recheado exatamente de muita interatividade para que vocês possam conhecer exatamente como está a nossa cidade, o que a gestão deve fazer para melhorar esses serviços essenciais. Nós vamos falar sobre uma matéria que me chamou a atenção, tá certo? Terça-feira, 9 de junho, portal 7 segundos. Olha só, maternidade de Arapiraca também será referência para tratamento de Covid-19. O atendimento a gestantes e crianças será transferido para o Hospital Chama. Então, eu gostaria, primeiramente, de passar essa notícia importante para a população arapiraquense. Infelizmente, até agora não temos um hospital de campanha. E aí, qual é a consequência disso? É exatamente você tirar um fluxo de pacientes, como o caso da maternidade de Arapiraca, e transferir esse fluxo de gestantes para o Hospital Chama, fazendo com que essa maternidade agora ela passe a ser referência para o tratamento de Covid-19. Infelizmente, isso para mim é falta de gestão. De qualquer forma, está aí a informação para você, arapiraquense. Então nós temos aí novos leitos para o atendimento da Covid-19 agora na maternidade de Arapiraca, deixando claro que a população arapiraquense espera pelo hospital de campanha. Então, as autoridades competentes, por favor, já está em tempo de ter um hospital de campanha aqui em Arapiraca. Ou vocês vão esperar esse hospital para o próximo ano, depois da pandemia. Então fica o recado, tá certo? De qualquer forma, tá aí a informação para que o arapiraquense saiba que a maternidade agora vai passar a ser referência no tratamento da Covid-19. Então, é importante que desse momento de pandemia, é importante que você lave bem as mãos, importante o uso do álcool em gel, que você saia de casa realmente prevenido e se realmente for necessário. Dando sequência ao nosso programa, eu queria abordar uma situação que eu presenciei com relação aos moradores da Rua São Gabriel. Então vamos passar um vídeo
para que vocês possam entender a dificuldade desses moradores. Essa rua fica lá no bairro Canafístula, e aí o problema dessa rua está relacionado, né, ao tempo chuvoso, quando nós estamos no inverno, por exemplo, agora. Então aquela rua ela fica totalmente alagada por não ter qualquer infraestrutura. Então vocês vão perceber na imagem o desespero dos moradores, principalmente a Geovânia. Eu conversei com ela, e aí o que é que acontece? A residência dela no tempo de chuva, ela fica totalmente alagada. Você não tem ali um saneamento básico, você não tem um local para que a água da chuva possa escoar, né? Fora o problema de locomoção na própria rua, porque você tem ali o carro do lixo que já teve problemas, muita dificuldade para passar na rua, em função justamente dessa falta de infraestrutura. Então, né, as imagens elas falam por si só. Então é inadmissível que um município como Arapiraca não tenha saneamento básico. É inadmissível que um município como Arapiraca não faça a escolha certa, por exemplo, com relação a critérios para o calçamento de ruas. Então nós temos ruas calçadas que não têm sequer residências, e temos ruas bastante habitadas com várias residências e que não tem nenhuma preocupação da gestão pública, da Secretaria de Obras, objetivando o calçamento dessas ruas. Então, vou deixar aqui uma pergunta no ar: qual o critério utilizado pela gestão pública em Arapiraca para realizar o calçamento de ruas, né? Qual o critério? Então fica essa pergunta no ar, e eu espero, sinceramente, que esse problema da rua São Gabriel, que o problema da Geovânia seja resolvido, porque é desesperador. Então você tem que passar, por exemplo, o dia todo, um domingo, onde você pode estar no lazer com sua família, e você tem que passar tirando água de dentro da sua casa, porque infelizmente não existe qualquer infraestrutura para que aquelas pessoas do bairro Canafístula, né, principalmente na rua São Gabriel, possam viver com dignidade. Então tá aí as imagens. Espero sinceramente que a gestão pública tenha sensibilidade de ir até o local e fazer com que, né, essa população possa ter acesso a essa infraestrutura para viver com dignidade. Esse é o papel da gestão pública, de uma gestão eficiente. É isso que o arapiraquense precisa, de uma gestão eficiente. A gente começou de 1h da tarde, a gente ficou tirando água até 9 horas da noite, no domingo. A gente não teve sossego. Inclusive, as minhas duas filhas choraram, porque assim, a situação da gente só sabe o que passa. Pelo amor de Deus, só Deus te dê misericórdia, vice. A gente mora numa rua dessa, e aí a situação da nossa rua. Aquele buraco ali, o carro não passa. O carro do lixo passou hoje, para passar ali a dificuldade maior do mundo. Nessa situação, o que é que você acha? O poder público se manifestou com relação a isso? Não. São essas as imagens, lamentável. Inclusive eu estive na rua São Gabriel antes da pandemia, falei com a Geovânia e eu pude perceber de perto, sentir na pele o desespero dessa moradora aí da rua São Gabriel. É lamentável, percebam o desespero dela, porque passar um domingo todo, de 1h da tarde até o final da noite, só tirando água, é lamentável. Nós temos, infelizmente, em Arapiraca, nós temos um problema sério relacionado à infraestrutura, relacionado ao saneamento básico. E aí o que é que acontece? Nesses bairros mais afastados da cidade é onde a gente encontra essa triste realidade. Então é importante que a gestão pública possa fazer algo
por essas pessoas. É inadmissível que essas pessoas sofram, pagam seus impostos em dia e a administração pública simplesmente é omissa. Então, a dor da Geovânia deve ser a nossa dor, a sua dor. Por quê? Porque a gente está passando um momento em Arapiraca em que essa cidade que se diz pujante, na verdade é uma cidade com vários problemas estruturais e que é muito importante a partir de agora que a gestão possa ser eficiente. Precisamos dar à população, levar à população serviços básicos, né? Não só relacionado à saúde e à educação, mas também relacionado à infraestrutura da cidade. Arapiraca não pode crescer, não pode se desenvolver se ela não faz o básico, que é o desenvolvimento humano das pessoas. É isso, desenvolvimento humano. Então, Geovânia, a minha solidariedade a todos os moradores da rua São Gabriel. Agora, como se não bastasse todo esse sofrimento, existe um outro lado do problema que eu vou passar aqui para vocês. Assistam esse vídeo. Meu voto não valeu de nada. Já fiz várias filmagens para vocês e até agora nada. Todo mundo chorando, filho, esposas, certo? O senhor pensa que isso é brincadeira? Em pleno domingo, o nosso lazer é esse. A rua São Gabriel, no bairro Canafístula, é lugar de gente humilde e trabalhadora. Dezenas de famílias convivem diariamente com o abandono, sem saneamento, sem calçamento, sem atenção. Então, assim, é muito triste uma situação dessa aqui, a gente investir no patrimônio da gente e hoje até se a gente for vender, só vende abaixo do valor pela metade, por conta, né? Fica bastante desvalorizado por conta de uma situação dessa aqui que é da rua. A rua Raimundo Delmiro de Lima quase não tem moradores. O dinheiro de quem mora na rua São Gabriel foi gasto em ruas como esta. Já sabemos quem perdeu. A pergunta agora é: quem ganha com isso? Arapiraca merece respeito. Tá aí. Então o vídeo ele mostra justamente uma realidade aqui de Arapiraca. Nós temos a rua São Gabriel no bairro Canafístula, que é uma rua com várias residências e não tem qualquer tipo de saneamento básico, não tem calçamento. E nós temos outra rua, tá? Como várias ruas aqui em nossa cidade, que por incrível que pareça, não existem residências e está lá a rua calçada. Então a pergunta que eu deixo no ar é: qual o critério que a gestão pública tem aqui em Arapiraca para poder fazer a escolha do calçamento dessas ruas? Olha só, eu queria falar para você, dona de casa, é importante que você saiba que essas obras, elas são realizadas com os nossos impostos, com o pagamento do IPTU, por exemplo. Então, o que é que acontece? Às vezes a senhora tira, certo? O dinheiro destinado à compra de um remédio, ao material escolar do seu filho, para pagar esses impostos. E o retorno desse dinheiro vem? Infelizmente, não vem. Então, nós temos uma situação aqui em Arapiraca que ela está relacionada justamente à falta de infraestrutura, e não é só no bairro Canafístula. Nós temos basicamente 80% da cidade de Arapiraca, principalmente na zona rural e na periferia, sem qualquer infraestrutura, ou seja, ruas em que a população sofre com a falta de infraestrutura, principalmente no período de inverno, tá? Então é isso, gente. A minha solidariedade ao pessoal da rua São Gabriel, e a gente espera aqui que a partir de agora a gestão pública possa se movimentar e se sensibilizar com a situação, né, dos arapiraquenses que estão justamente nessas áreas que são bastante afetadas no período de chuva, tá certo? Então, daqui a pouco nós vamos conversar com a Rafaela Bispo, tá certo? Ela é moradora de um outro residencial aqui, que é o Residencial Agreste, saindo ali na L115 com direção a Palmeira dos Índios, depois de Alfal,
à esquerda nós temos o Residencial Agreste, é um residencial que tem praticamente 1.000 residências, mais de 3.000 pessoas moram no Residencial Agreste, e aí ela vai falar um pouco justamente dessas dificuldades encontradas pelo pessoal do residencial. E aí, como sempre, são vários os problemas. São problemas relacionados à infraestrutura, problemas relacionados a esgoto, a céu aberto. Nós temos também lá uma área muito grande descoberta de um posto de saúde, ou seja, não existe posto de saúde naquela localidade, as pessoas precisam se deslocar até uma outra localidade, que é o bairro Bom Sucesso. Temos também obras inacabadas, uma escola inacabada, ou seja, no primeiro programa eu já falei aqui sobre a construção da UPA, que infelizmente poderia estar ajudando no combate ao coronavírus, mas é uma obra inacabada. E aí isso é uma constante aqui no município de Arapiraca. Nós temos também lá no Brisa do Lago, nós temos obras inacabadas, como foi falado no programa anterior, no Bom Sucesso também, com relação à Academia de Saúde, e não é diferente no Residencial Agreste. Nós temos lá uma escola, gente, uma escola que poderia estar servindo para aquela população e infelizmente a obra não foi concluída. Então daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos conversar com Rafaela Bispo do Residencial Agreste. Chegamos agora ao momento mais aguardado do nosso programa. Iremos entrevistar aqui nos estúdios a moradora do Residencial Agreste, Rafaela Bispo, já se encontra presente. Iremos conversar um pouco sobre os problemas daquela localidade. Rafaela, seja bem-vinda ao programa Arapiraca Fala, e eu queria que você me falasse há quanto tempo você mora no bairro. Obrigado pelo convite do Dr. Cláudio em estar aqui representando a minha comunidade. Eu já tenho 6 anos que eu moro lá no residencial, desde o começo, que foi entregue o conjunto que eu estou lá, morando lá. Muito bem, então, para quem não conhece o Residencial Agreste, ele fica localizado ali na L115, sentido Palmeira dos Índios, não é isso, Rafaela? Após a UFAL, você entra ali à esquerda. Você sabe dizer quantas casas existem no Residencial Agreste? O conjunto é composto de 999 casas. 999 casas. Então nós temos mais ou menos 3.000 pessoas residindo no conjunto, seria isso, Rafaela? Seria isso ou mais um pouco, né? Porque teve pessoas que aproveitaram o quintal da casa para construir casas também para abrigar seus familiares que não tinham condições ou que não vieram a ganhar uma casa também. Olha só, esse programa, Cláudio Canuto Arapiraca Fala, ele dá oportunidade para vocês, moradores, falarem um pouco sobre a comunidade, e eu queria aqui que você aproveitasse a nossa audiência e falasse sobre o residencial, quais são os problemas dessa localidade, para que essas imagens cheguem até as autoridades responsáveis, os gestores públicos, para que a gente possa tentar minimizar o sofrimento de vocês. Então, com a palavra, Rafaela Bispo. Os problemas são diversos. Hoje a gente convive com o esgoto correndo a céu aberto, que é o grande problema da comunidade. Que a gente pagamos a taxa de esgoto, pagamos a água e também a taxa de esgoto, mas a gente não tem um serviço prestado. Infelizmente prejudicando a nossa comunidade e a comunidade vizinha de Fazenda Velha, porque o esgoto desce todinho para lá. Então fica impossibilitada a estrada da gente se deslocar de uma comunidade a outra. Tá aí, mais um problema aqui de Arapiraca relacionado, infelizmente, à falta de saneamento básico. Eu acredito, Rafaela, que isso traga algumas questões voltadas também na área da saúde, algumas implicações na área da saúde com relação a doenças das crianças. Eu queria saber se no residencial tem algum posto de saúde, como é que está a questão do atendimento à saúde aí no Residencial Agreste. Em relação à saúde, a gente é uma área descoberta, onde a gente não temos agente de saúde. A gente é atendido na comunidade do bairro do Bom Sucesso.
Então fica difícil porque nem todo mundo tem dinheiro de passagem para pagar ônibus e também tem pessoas acamadas que devem ter um olhar mais especial por conta da dificuldade de locomoção. Temos também pessoas que fazem tratamento de câncer e sabemos que as reações das químios e das rádios é grande, então precisa também um atendimento porque pessoas ficam acamadas, ficam de cama em questão da reação do tratamento. Tá aí. Essa é a realidade, infelizmente, da capital do Agreste, tá? Onde a nossa população, principalmente na periferia, está totalmente desassistida de serviços essenciais. Rafaela, nós vamos passar aqui alguns vídeos com relação a uma escola. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa escola aí no Residencial Agreste, se ela já foi concluída e por que não foi concluída, você sabe dizer? A escola já faz um bom tempo que foi iniciada a obra, porém não foi concluída. É uma escola que contém 12 salas, que vem atender a necessidade da comunidade, principalmente as crianças, né? Porque vai ser mais voltada para o ensino infantil e a gente não temos essa escola. Tá aí. Então nós temos um residencial, né, com uma população alta, mais de 3.000 habitantes, desassistido dos serviços essenciais. Então você tem mais uma obra aqui em Arapiraca que infelizmente não é concluída, dinheiro público jogado no esgoto. Nós temos, por falar em esgoto, nós temos um residencial sem qualquer tipo de infraestrutura, principalmente relacionada ao saneamento básico e descoberto de um posto de saúde. Isso é lamentável, tá certo? E eu queria, Rafaela, para terminar a nossa entrevista, eu queria que você fizesse algumas considerações finais com relação ao residencial. Agradecer a toda a comunidade, porque eu estou aqui representando a minha comunidade em geral, e que a gente não desista. É preciso a gente correr atrás dos nossos direitos, porque não é favor, é direito. Que a gente pagamos nossos impostos, então devemos ter, sim, os serviços prestados à comunidade. Rafaela Bispo, moradora do Residencial Agreste, certo? Cobrando os seus direitos, o direito da população, o direito da comunidade. Esse espaço aqui, ele foi aberto justamente para isso, para que você, arapiraquense, possa ter voz, para que você possa ter vez. Infelizmente, a situação do Residencial Agreste é lamentável, sem falar também a questão da falta de água, né? Eu até gostaria que você falasse um pouco com relação à frequente falta de água no Residencial Agreste. Quando falta água, a gente passa de 15 a 20 dias, às vezes mais, sem termos água. Então a gente vai protestar da nossa forma, como os órgãos responsáveis não querem dar assistência, a gente vai para a pista mesmo, a gente fecha o trânsito, sendo assim a água volta. Então, essa é a realidade dessa comunidade específica do Residencial Agreste. Rafaela Bispo, muito obrigado pela sua participação. Eu queria mandar um abraço caloroso para toda a comunidade do Residencial Agreste e dizer exatamente o que a Rafaela falou. Então não percam a esperança, acreditem em um futuro melhor, porque a gente pode sair dessa sim, basta que os nossos governantes tenham o senso comum e possam fazer uma administração voltada para os interesses da sociedade e não para os interesses próprios ou particulares. Esse é o programa Cláudio Canuto, Arapiraca Fala. Aqui a minha missão é defender você.